Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Já vamos direto ao assunto ali, né, pessoal? O seguinte, o autorretrato na pintura e na fotografia é um assunto que eu adoro, tanto que até meu artigo, né, meu TCC, eu já cheguei a escrever algumas outras coisas, já pensando em um artigo, tentando publicar, mas né, nesse nível, nesse assunto. Mas o meu TCC ele foi o impressionismo e a relação com a fotografia, que é muita gente confunde, fala que os dois tinham uma relação. Esquece, não tem nada a ver, tá? A relação que todo mundo até confunde, né, é a coisa da foto cortada, a foto com ângulo, aquela coisa. Mas espera aí, a fotografia de Joseph Niepce, 1828. Inclusive era um intuito científico, não tinha nada de arte. E da guerra, 1856, ele lança a primeira máquina fotográfica copiada da invenção de Joseph Niepce. E da guerra era um fanfarrão, né? Já era um cara que trabalhava com teatro, né? Ele pintava algumas coisas também, era um investidor, era um inventor, né? E era um cara que tinha grana para investir, né? Joseph Niepce, por outro lado, vivia capengando, né? Sem grana e também no ócio de inventor. Os caras dessa época aí do século XIX tinha esse ócio de inventor. Os caras eram respeitados, tanto que o Joseph Niepce, para quem não sabe, foi o criador do motor de combustão interna. Outro dia eu falo o que é esse motor, tá? Mas ele já estudava fotografia, que foi uma invenção dele com a caixa chamada câmara escura, mas não foi uma invenção totalmente dele, tá? Isso aí tem um vídeo meu também já falando aí no meu canal, então vocês procuram lá, se quiser ver, assiste, curte lá meu canal, curte esse vídeo também, se inscreva no meu canal, tá? Sempre vou estar trazendo algumas coisas aí de história da arte, de música, de banda e de prática de pintura, né, com os meus trabalhos que eu faço de obras de arte, né? E vamos lá, pessoal. O autorretrato na fotografia e na pintura. Vamos bem devagar ali, porque esse assunto a gente vai estender. A aula passada a gente viu, né, uma mulher, né, segurando uma máquina fotográfica, não era uma Polaroid, tá? Segurando uma máquina aqui, e ela tirou uma foto dela. Como que ela tirou segurando a máquina aqui? Antigamente os fotógrafos seguravam aqui, porque eles prendiam o cotovelo e servia como um suporte, né? Segurava aqui, ó, a máquina aqui. Aí o cotovelo preso, a máquina não mexia, ainda mais segurando na barriga, né? E alguns tinham um visor até por cima, então ele olhava por cima da máquina, né? E isso daí foi colocado em 1894, 1895, né? Algumas empresas já compraram, começou a comprar, fabricar outras máquinas diferentes da guerra, né? Com a caixa de alumínio, um pouco também do material que na época não era PVC, era um outro material que esqueci o nome também, nem interessa também. Mas aí, se quiser você vai pesquisar também. Mas aí o interessante que aquela fotografia que a gente viu, a mulher consegue tirar uma foto dela aqui. Foi um autorretrato na fotografia. Ela não fez uma selfie com o celular aqui, entendeu? Ela colocou aqui, tá? Então deduz o quê? Que a máquina ela estava em frente a uma vitrine, porque há os reflexos dela aqui do lado, uns reflexos tremidos. Ela podia estar em frente ao espelho. Não, primeiro que ela estava numa cidade atrás, né, via. E só de ver o reflexo dela tremido de um lado, um foco de uma luz do outro, e do lado de cá o foco dela estava perfeito, de cá todo desfocado, tinha até duplicidade ali no ombro, tinha um outro pedaço aqui. Não era uma alma ou escatografia ou fotos do pensamento, não. Não, era fotografia de uma vitrine, né, que suscita por onde foi tirado. Deixa eu ver onde que é que foi. Parece que foi em Nova York, as vitrines. É isso mesmo, foi na semana... foi na China, não foi em Nova York. Foi na cidade, né?
de China. E a mulher chama, ela é americana, por isso que eu falei Nova York, tá? Então não estou errado, viu? Ela é uma estadunidense, Vivian Maier, né? Ela conseguiu fazer essa foto numa vitrine, né? Numa loja, chama Beijing, né? Na China. Muito legal. 1926 ela tirou essa foto. Então a máquina já era preparada, já estava melhor ali. Mas o mais interessante, pessoal, que se a gente for analisar mesmo, a gente precisa primeiro compreender, né, a ideia do gênero fotografia, do gênero retrato, né? Antes era um advento da fotografia como ciências, igual eu falei ali, né? Era conhecido para imortalizar uma imagem. Lembra daquelas pessoas que tiravam assim, ó, sério, eles não sorriam, porque eles acreditavam que o sorriso, se eles sorrissem numa foto, poderia prender a alma deles. Era uma doideira, e eles faziam isso mesmo, né? Então você tinha que ficar sério na foto. Tinha que ficar sério, e as pessoas saíam tudo assim, ó. Era tudo, porque era algo novo também, né? Hoje a gente cata uma foto ali, já arruma o cabelo e não sei o que, e assim por diante, totalmente diferente. Chama conceitos através da história, né? A imagem ali, ela foge aliás, ela acompanha na fotografia, estou falando na máquina, né? Depois a gente parte para a pintura. Ela acompanha como se fosse uma pintura, né? Um retrato de uma pessoa, de um ambiente, de um cenário ou da natureza morta, né? A interferência de um ser humano, né? Numa natureza, ou o lago, né? Com a ponte, a interferência do ser humano na natureza de novo, que seria a ponte, não a figura dele mais, né? E o interessante é que isso também pode ser que seja uma relação com a própria pintura, né, como ideia, tá? Não é que os caras antigamente tiravam foto e depois pintava naquela época lá do impressionismo. O impressionismo só nasceu em 1874. Tem uma história do William Turner, a esponjinha do meu microfone caiu, vai ficar aqui. E eu achei que era uma barata que estava passando aqui. Então, pessoal, William Turner, ele era considerado romantista, né, ou romanticista, ou era dos românticos, né, 1780 e pouco. William Turner se viu, né, em 1830, ele foi fazer um teste, né, para tirar uma fotografia, e prenderam ele no negócio na cabeça dele, para ele ficar imóvel, ele tinha que ficar daquele jeito mais de 15 minutos. Era o modelo da máquina de Joseph Niepce, que já estava em desenvolvimento, né? E ele mesmo falou, William Turner, a gente já conversou dele, né, nas nossas outras aulas, né? Para quem não conhece, foi um dos maiores pintores, né, dessa era romantista, né? Romanticista, para quem quiser falar do jeito que quiser. Mas ele mesmo falou, os pintores, os artistas, depois que essa máquina for descoberta pelo povo, os artistas estão ferrados. Será que a arte deixaria de existir essa época aí? Não, mas que a fotografia substituiu e muito, fez um estrondo, principalmente em 1856 com Daguerre, foi loucura, né? Mas vamos lá, a ideia de retrato, agora vamos parar de falar de foto de ambiente, vamos falar de retrato, né? O retrato é a apresentação do modelo, da pose, né? Da escolha ali, da posição, do olho, o jeito que está olhando, o jeito que eu estou buscando, né? A foto da pessoa, e geralmente é tirado do busto. Busto é a expressão que a gente usa daqui, ó, daqui para cá. 3x4, ela é aqui, busto é aqui. Por isso que o pessoal fala assim, ó, foto do corpo inteiro, tá? Foto de busto é aqui. Pouquíssima gente, né, que são os entendedores aí de Instagram e Facebook, sabe disso. Porque não são profissionais, né, na fotografia, né? Então vamos lá. Agora já o autorretrato, pessoal, já é uma representação minha. O auto, eu, tá? O autorretrato. E o que a gente vai discutir é o eu, é o autorretrato meu, tá legal? E a fotografia, ela sempre, sempre, sempre buscou nessa coisa do autorretrato, né? Buscou quem sou eu,
qual que é o outro Robson que ninguém conhece, ou o outro aluno que ninguém conhece. Já viu uma foto que você vê no Facebook, a pessoa está lá naquela pose assim, você nunca viu. Aí você, só de olhar na foto, você já tem um conceito daquela pessoa, né? Através da foto. Já na pintura, pessoal, durante ali o Renascimento, a individualidade, né, do homem passou a ser mais valorizada. Foi aí que o homem começou a se individualizar mais, né, porque de repente abriu os portões da liberdade, a recuperação da era do greco-romano, nasce o humanismo, o ser humano não precisa mais da religião para ter indulgência ou a Inquisição, não precisa pagar mais para ter pedaço, né, no terreno dos céus. Então ele se vê assim, ó, individualizado dele mesmo e dos outros. É uma loucura, é muito filosófico, né? E foi aí, no século XV, com o Renascimento, que a ideia do autorretrato começou a fazer mais movimento capitalista. Por quê? No século XV, a ascensão do feudalismo cai, a queda da igreja como poder político cai, nasce ali né, como é que fala, o retoque, né, a ascensão do protestantismo, né, o ser humano dá aquele up na sua liberdade como social, como indivíduo e como alguém que vai ter alguma profissão reconhecida, né, e assim por diante. E passa a ser valorizado também o artista nessa época. Eu falo do pintor no século XV. Né? A fotografia nasceu só lá no século XIX, tá bom? Com um intuito científico, tá? O pessoal fala, porque o pessoal já era de arte. Eu nem perco tempo mais de ouvir isso, tá? Porque uma coisa é você viver pesquisando, trabalhando, né, buscando. Outra coisa é você ver, eu acho que é. Para começar já está errado porque falou acho. Né? O desenvolvimento do gênero de pintura deu o fato que usava uma tinta especial também como fator de retratos. Olha que legal, já vou pular aqui porque o nosso tempo aqui já está estourando, né? Velázquez, né, fez uma pintura. Os pintores da época ali, eles tinham uma coisa de querer pintar eles no reflexo. De toda a obra de arte, eles tinham que pintar eles dentro de um reflexo na obra de arte, como se a obra de arte tivesse um espelho lá no fundo e refletisse, né, o artista, o autorretrato dele, que era assinatura. Né? Diego Velázquez, né, pintou 1656, né, óleo sobre tela, As Meninas. Né? Hoje ele está no Museu de Prado, em Madrid, na Espanha. Velázquez era espanhol e ele pinta totalmente ali ao fundo. Engraçado que você vê ele ao fundo, vê a tela pertinho, vê as meninas ali, tem um cachorro, tem um menino mexendo, tem uma freira lá ao fundo lá, ela deve estar falando que crianças insolentes, né? E um outro cara lá mais ao fundo ainda, que ele deve ter chegado na porta ali. Isso é uma relação, como se fosse uma fotografia. Simples fato da movimentação. Né? Mesmo a fotografia estática, a pessoa está lá assim, ó, tira a foto logo aí, ela é viva, né? Ela de uma forma ou outra, ela não é mais estática, ela pode ser uma natureza estática aquela hora, mas ela não é estática, né? No século XVIII ali, tinha algumas pessoas que tiravam foto dos seus mortos, né, para guardar a alma dela no papel, né? Depois vocês procuram, vai pesquisar aí, né? Mas essa obra aqui mostra Velázquez, o reflexo dele. Então talvez ele pintou aquilo ali olhando no espelho. Muito louco, né? E de Cavalcante tem uma foto também, né? Ele foi no prostíbulo, pintou ele, você vê a metade do rosto dele, que é um autorretrato dele, ele mesmo pintando ele no reflexo do espelho e tudo aquele que ele estava conseguindo refletir. Né? Vamos pegar mais uma obra de arte aqui para a gente correr mais rápido. Né? O Jan van Eyck, o casal Arnolfini, né, de 1434, né, século XV, já era um renascimento ali. Óleo sobre carvalho, cara, essa tela aqui hoje deve estar valendo milhões. E é realmente um casal, né? A princesa ali, ela tá grávida, né? O que seria o, né, futuro rei ali, com manto, toda aquela roupa, um candelabro ao fundo, a roupa dela diverte e diverse,
né, ao fundo, que é o vermelho, a dela verde e o dele azul. São cores de técnicas que eles usavam antigamente, que contracenavam, ajudavam o pintor a separar as peças dos elementos artísticos. E ao fundo tem um espelho, e nesse espelho tem o casal de costas e o próprio pintor dentro do espelho, bem pequenininho, né? Essa obra ela tem 82 por 60 centímetros, então tem muito espaço para ser pintado ali dentro, né? É o Jan van Eyck, o nome do artista, tá bom? E para ali o renascimento, os artistas, né, dessa época, e o retorno dos modelos clássicos, né, o uso da perspectiva, o cálculo matemático, a luz e a sombra, era o ideal da perfeição, né? Vou deixar um exercício simples aí para vocês, pessoal, né? Aí vocês escrevam aqui no comentário aqui, para vocês entenderem um pouco ali do que a gente vem falando. Eu falei nessas duas obras, né, de pintura ali, qual que era a técnica do pintor, o que ele usava para ter ele como reflexo. Tinha alguma coisa nas duas obras de arte que eu falei que ele conseguia ver ele no reflexo. Se você assistiu o vídeo, você prestou atenção. Você vai escrever aqui, ó, no comentário do tópico. Ok? Vamos ficar firme aí, logo logo a gente tá junto, acabando essa pandemia. E semana que vem a gente continua ali, tem muito chão, depois a gente parte ali para nossas obras de arte, que esse assunto é muito, 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 muito legal. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.